Oi pessoal, eu me chamo Ieda e é com muito carinho que eu fiz essa aula aqui para vocês. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Muito obrigada! Na aula de hoje vamos aprender a fazer esse coelhinho. Eu aqui tenho ele em tamanho maior porque eu fiz com a linha Anne e a agulha de 1,5 milímetro e ele eu fiz no fio Clea 1000 e agulha 12, que é bem fininha. Medindo aqui o tamanho maior, ele ficou mais ou menos com 13 a 14 centímetros. E o tamanho menor, ele ficou com aproximadamente 9 centímetros, tá? De altura. Agora de comprimento. Agora de largura, ele ficou em mais ou menos 4 centímetros. E o maior em 5 centímetros. Então vamos aprender. Vocês observem que a diferença é bem notória, né? Vou precisar dessa agulha de número 12, tá? Ela é bem fininha. Meu marido adaptou um cabo de escova de dente aqui pra ela, tá certo? Vamos precisar de um mini novelo, na cor de sua preferência para o focinho. Novelo preto e branco para bordadinho dos olhos. Como eu não tenho novelo branco, eu tô adaptando essa amostra aqui, aí eu vou desmanchar ela para poder aproveitar a linha. Vamos precisar de enchimento, agulha, marcador de ponto e alfinetes, tesoura, uma pinça para facilitar na hora de colocar o enchimento e virar a peça, e a linha Clea 1000, essa aqui é a cor 1064, tá? É um mini novelo também, do pequenininho. Vamos também precisar de argola para chaveiros. Pode estar colocando também um lacinho, que é opcional. Os bracinhos eu vou deixar aqui a receitinha para vocês aqui do lado, é bem facinho de fazer, tá bom? Agora vamos começar pelas orelhinhas do coelhinho. Vamos fazer aqui o anel mágico e dentro deste anel vamos colocar 4 pontos baixos. Então fiz aqui o meu anel mágico e dentro dele vou estar colocando 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos baixos, agora vamos fazer nessa próxima carreira 4 aumentos. Serão 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, finalizando com 8 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui 4 aumentos. Com a ajuda da pinça, vamos virar aqui um pouco a nossa peça. E na próxima carreirinha, vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo com 8 pontos. Para a próxima, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, finalizando com 12 pontos baixos. Nessa próxima carreirinha, vamos fazer novamente ponto sobre ponto, ficando com 12 pontinhos nesta carreira. Na carreira seguinte, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, finalizando com 18 pontos. E vamos fazer da carreira 7 a carreira 15 somente ponto baixo sobre ponto baixo, ficando assim da carreira 7 a 15 somente de ponto sobre ponto. Finalizei aqui as minhas carreirinhas, fiz aqui até a carreira número 15 e agora eu vou tirar aqui o meu marcador e vamos fechar costurando de um lado a outro da nossa orelha, fazendo pontos baixos, tá? Então vamos pegar aqui de um lado a outro e costurar fazendo pontos baixos desta forma que está sendo mostrado no vídeo para vocês. Então vamos costurar. Após a costura, vou cortar aqui o pedacinho da linha, nós vamos dobrar aqui a nossa pontinha da nossa orelha, tá? A base, e vamos estar costurando com a agulha de tapeceiro, de costura normal. Vamos estar costurando aqui de um lado a outro, a base da nossa orelha. Dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, podemos estar costurando de um lado a outro, que é para dar esse detalhe da dobrinha da orelha do coelhinho. Feito isso, nós vamos passar aqui com a nossa agulha para a parte da frente da orelha, tá ok? Por dentro, vamos passar aqui e vamos agora dar pequenos pontinhos de um lado ao outro, aqui na frente da orelha. Vamos continuar dando até um certo ponto, não precisa ser muito não. É só mesmo para ficar a dobrinha na orelha dele, tá bom? Finalizei, vou passar aqui por dentro novamente e tá pronta a nossa orelhinha.
elas vão ficar dessa forma. Agora vamos fazer a patinha do nosso coelhinho. Vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel vamos fazer 6 pontos baixos. Na próxima carreira, vamos fazer agora da carreira 2, a carreira de número 4, de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, da carreira 2 à carreira 4. Depois vamos fazer aqui, claro, com a pinça, vamos dar uma viradinha. Então já fiz aqui as minhas carreiras e agora nessa carreira vamos fazer o ponto puff, tá? Vamos laçar a nossa agulha, colocar aqui no primeiro ponto e puxar. Não vamos finalizar ponto nenhum. Vamos fazer novamente uma laçadinha na agulha, introduzir dentro do mesmo pontinho e puxar lá a nossa linha. Trazemos novamente e não encerramos o ponto. Vamos fazer mais uma vez. Serão 3 vezes que vamos fazer esse procedimento. Então, puxei, trouxe por 3 vezes. Esse é o ponto puff. Agora, vou laçar a minha linha, pegar todas as laçadinhas de uma só vez e encerrar fazendo aqui uma correntinha. E agora, nos pontos seguintes, vamos seguir fazendo 5 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada pontinho que ficou. Vamos seguir fazendo um pontinho para cada ponto que ficou, tá? Então, serão 5 pontos baixos e um ponto que for o ponto do ponto puff. Na carreira seguinte, vamos seguir fazendo 6 pontos baixos. Então, aqui em cima do ponto puff, nós fazemos o nosso primeiro ponto baixo. E seguimos normalmente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, onde essa carreirinha vai ficar com 6 pontos. Vou aqui concluir a minha. Concluída a nossa carreira, nessa carreira seguinte, vamos fazer 6 aumentos, que serão 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, concluindo essa carreirinha com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui 6 aumentos, concluindo a carreira com 12 pontos baixos. Nessa carreira seguinte, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos finalizar com 18 pontos essa carreira, seguindo a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta. Na carreira seguinte, que é a carreira de número 9, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos e sem diminuições, onde ficaremos no total de 18 pontos baixos. Vamos fazer assim dessa forma. Vamos ficar com 18 pontos baixos. Na carreira agora seguinte, nós vamos fazer ela de uma forma um pouquinho diferente. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Fiz aqui um ponto baixo e agora vamos fazer uma diminuição, que é para finalizar essa carreira com 12 pontos. Então, a carreira de número 10 será de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Depois dessa carreira de número 10, as carreiras de número 11 e 12 faremos de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, as carreiras de número 11 e 12 serão as carreiras que vamos fazer sem aumentos e sem diminuições. Eu vou concluir aqui a minha e eu retorno com vocês. Pronto, fiz aqui as minhas 2 carreiras, a carreira de número 11 e 12, sem aumento e sem diminuição, cada uma delas com 12 pontos. E agora, vamos estar fazendo 6 diminuições. 6 diminuições seguidas, tá? Vamos fazer 6 diminuições e no final vamos ficar com 6 pontos baixos, finalizando a nossa patinha, tá? Essa é a última carreira da patinha, que é a carreira de 6 diminuições que nós estamos fazendo. Finalizada aqui as 6 diminuições, nós só vamos dar uma fechadinha aqui na parte de cima da patinha,
tá? Fazendo uma correntinha e deixando um fio para costura. Então, vou finalizar aqui e deixar o fio. Então, a patinha já ficou pronta e assim vamos usá-las depois. Agora, nós vamos estar fazendo a cabeça e o corpo do nosso coelhinho. Vamos começar fazendo pela cabeça, o anel mágico com 6 pontos baixos. Na carreira seguinte, será 6 aumentos, onde vamos ficar com 12 pontos. Então, vamos fazer 6 aumentos, que será 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base, finalizando a carreira com 12 pontos. Na carreirinha seguinte, a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo e um aumento, finalizando essa carreira com 18 pontos. Então, vou aqui concluir toda a minha volta e retorno com vocês. Nessa carreira seguinte, vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Somente ponto sobre ponto, finalizando a carreira com 18 pontos. Nessa carreira seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, onde vamos terminar essa nossa carreira com 24 pontos. Então, 2 pontos baixos e um aumento, finalizando com 24 pontinhos nessa carreira. Na carreira seguinte, que é a carreira de número 6, vamos fazer apenas ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, finalizando a nossa carreirinha com 24 pontos. Essa é a carreira de número 6, sem aumento e sem diminuição. A carreira de número 7, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, que vamos ficar nessa carreira com 30 pontos. Então, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Agora, na carreira de número 8 e na carreira de número 9, vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, ficando em cada carreirinha com 30 pontos. Então, a carreira de número 8 e 9, vamos fazer de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira seguinte, vamos fazer 4 pontos e um aumento, finalizando com 36 pontos. Fez a carreirinha de 4 pontos e um aumento, a carreira seguinte será de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos e sem diminuições. A carreira seguinte será a carreira para dar o formato das bochechas do nosso coelho. Vamos iniciar fazendo 9 pontos baixos. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto para não me perder nessa carreira. Então, vamos fazer 9 pontos baixos. Vamos começar aqui fazendo 9 pontos baixos. Vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos até que tenha a quantidade de 9 pontos baixos. E o detalhe da bochecha será feito em meio ponto alto, tá? É por isso que eu tô frisando bastante que são 9 pontos baixos que vamos fazer. Então, agora nós vamos fazer o detalhe da bochecha fazendo 4 aumentos de meio ponto alto. Então, fiz aqui o meu primeiro aumento. Agora, vou fazer o meu segundo aumento de meio ponto alto. O terceiro aumento, tudo feito de meio ponto alto, tá? E agora, o quarto aumento de meio ponto alto, ok? Então, vamos fazer aqui 4 aumentos de meio ponto alto. Feita essa sequência de meio ponto alto, vamos seguir a nossa sequência fazendo 10 pontos baixos. Então, vamos fazer agora 10 pontos baixos. Quarto, agora vamos para aqui o quinto, sexto,
sétimo, oitavo, nono e aqui o 10º ponto baixo. Agora vamos repetir o que fizemos desse lado. Vamos fazer aqui mais uma sequência de 4 aumentos de meio ponto alto, tá? Então fiz aqui o primeiro aumento, segundo aumento de meio ponto alto, o terceiro aumento, tudo em meio ponto alto. E agora o quarto aumento de meio ponto alto. Fiz aqui a minha sequência, vou concluir fazendo os pontos baixos restantes, que é uma sequência de 9 pontos baixos. No final dessa carreira, vamos ficar com 44 pontos, tá? Então, aqui eu estou finalizando os 9 pontos baixos que restam da minha carreira. Vai ficar no total de 44 pontos, tá bom? Então, vamos ver aqui como ficou. Então, vai ficar desse jeito, parecendo uma tigela, tá certo? A próxima carreira eu já fiz aqui 9 pontos baixos. Já comecei fazendo 9 pontos baixos. Em cima dos aumentos, vamos estar fazendo a seguinte sequência: de um ponto baixo, pontos baixos, e um aumento em cima de cada pontinho desse por 4 vezes. Um ponto baixo e um aumento, tá? Tudo em ponto baixo. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Estamos na nossa sequência de número 3. E agora, um ponto baixo e um aumento, finalizando assim um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Vamos repetir novamente os 10 pontos baixos até chegarmos lá do outro lado. Então, vamos aqui fazer os nossos 10 pontos baixos até chegarmos do outro lado da nossa bochecha. E se aqui do lado da bochecha eu fiz uma sequência de um ponto baixo, um aumento, na bochecha seguinte eu vou fazer ao contrário, que é para ficar do mesmo formato, tá certo? Então, eu tô chegando aqui e agora, se aqui eu fiz um ponto baixo, um aumento, aqui eu vou iniciar fazendo um aumento e um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar, e um ponto baixo. Fiz a minha primeira sequência. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Novamente, um aumento aqui, um ponto baixo. Desculpa, gente, eu errei o primeiro, mas é a sequência de um aumento e um ponto baixo, tá? Um aumento e um ponto baixo. Essa sequência já é o contrário. E vou terminar de fazer os meus 9 pontos baixos da minha carreira, que são 9 pontos que fica faltando para eu chegar até onde está o meu marcador. Então, essa carreira vai ser finalizada com 52 pontos, tá? Vocês observem o de vocês, contem os pontos direitinho, tá? Porque ele fica com 52 pontos nessa carreira, tá? Aqui, as bochechas já estão prontas. Vamos agora nessa carreira fazer 5 pontos baixos, 5 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora eu vou fazer aqui a minha diminuição. Eu vou seguir essa sequência até chegar lá no final da minha carreira, tá? De 5 pontos e uma diminuição. Aqui no final sobra 3 pontos. Então, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição aqui no finalzinho da nossa carreira, tá? Vai ficar dessa forma aí. Vai ficar com 44 pontos essa carreira, tá certo? Então, vamos lá. Fazendo desse jeitinho aí. Na carreira seguinte, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer aqui 4 pontos baixos, uma diminuição. Vamos fazer por toda a volta, tá? E no final, lá da nossa carreirinha, quando chegar lá no nosso marcador, vai estar sobrando ponto, tá certo?
Então, vou aqui seguir fazendo os 4 pontos de uma diminuição, mas lá no final vai ficar ponto sobrando. Então, quando chegarmos lá na ponta, nós vamos apenas fazer uma diminuição. Essa carreira tem que ficar com 36 pontos, então vocês contem, tá? Ou faltando ou sobrando, vocês têm que contornar para ficar com 36 pontos. E eu vou dar sequência fazendo 4 pontos baixos uma diminuição, 3 pontos baixos uma diminuição e 2 pontos baixos uma diminuição. Vamos ficar com a carreira até de número de 18 pontos. Então, concluí aqui, fiz a minha carreira de 4 pontos baixos uma diminuição, 3 pontos baixos uma diminuição e 2 pontos baixos em uma diminuição, tá? Então, já concluí aqui, coloquei enchimento na minha cabecinha, tá? Já coloquei enchimento. E agora aqui vamos estar fazendo o detalhe do pescoço. Vamos fazer aqui uma volta de 18 pontos, pegando apenas a alça de dentro do ponto. O ponto tem 2 alcinhas, então vamos pegar a alça de dentro, a alça de trás do ponto. Então, vamos fazer uma sequência de 18 pontos, pegando apenas a alça de trás. E por quê? Porque nós vamos, na próxima carreirinha, estar utilizando essas alças que vai sobrar aqui na frente. Então, vamos pegar somente a alcinha de trás, tá bom? Vamos lá fazer. Concluir. E agora, nas alcinhas que sobraram, nós vamos estar fazendo ponto sobre ponto, somente nessas alças da frente aqui. Então, será mais uma carreira de 18 pontos, pegando somente nessa alça da frente aqui, ó, da carreira que fizemos anteriormente. Então, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, pegando somente nessa carreirinha da frente, tá? Nessas laçadinhas que sobraram da carreira anterior. Então, eu vou seguir aqui fazendo, pegando somente nas laçadas que sobraram da carreira anterior, fazendo ponto sobre ponto. Vocês podem observar que depois de feito isso, vai ficar uma laçadinha aqui para dentro, né? E o contorno aqui pro lado de fora, tá? Isso aqui é para poder dar um pouco mais de firmeza ao pescoço do bonequinho. Agora, nós vamos fazer uma carreira de 18 pontos, que é sem aumento e sem diminuição, pegando somente, ou pegando de forma normal, tá? Pegando as 2 laçadinhas do ponto. Então, vamos fazer uma carreira de 18 pontos, normal, pegando as 2 laçadas do ponto. Vamos concluir aqui a nossa carreira normalmente. Essa carreira aqui, vamos fazer ponto baixo normal, sem precisar pegar laçada nenhuma. Então, vou seguir aqui fazendo ponto baixo normalmente. Nessa carreira de agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, finalizando a carreira com 24 pontos. Então, vamos fazer a carreira com 2 pontos baixos e um aumento, finalizando com 24 pontos. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ter no final dessa carreira 30 pontos. Então, 3 pontos baixos e um aumento, finalizando com 30 pontos essa carreira. Depois dessa carreira de 30 pontos, que é a carreira de número 23, nós vamos fazer da carreira de número 24 a carreira de número 28, somente de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Vamos fazer então uma carreira depois de 3 pontos baixos uma diminuição, 2 pontos baixos uma diminuição e 1 ponto baixo uma diminuição. Depois de fazer essas carreirinhas de diminuições, nós vamos finalizar com agulha de tapeceiro, tá? Então, não esqueçam de fazer essas carreiras de diminuições, que é 3 pontos baixos, 2 pontos baixos e 1 ponto baixo uma diminuição, certo? Que é para deixar a nossa base aqui retinha. Já posicionei aqui os braços, tá? Olhei aqui a posição das bochechas para não errar. Coloquei os braços, tá? Eu faço mais no olhômetro mesmo. Aí, botei aqui, posicionei do jeito que eu queria a perninha. E a outra eu trouxe aqui para poder mostrar a vocês como foi feita a costura. Eu simplesmente posicionei aqui,
tá? Para deixar arqueadinha, como é a patinha de um coelho, né? Então, venho aqui nas laterais. Venho aqui nas laterais e vou costurando. Aí, vou pegar um ponto no corpo do boneco e um ponto na patinha, de baixo para cima. É dessa forma que eu costumo fazer a minha costura. Então, eu peguei aqui, fazendo um pontinho no corpo e um pontinho na patinha de baixo para cima. Nós vamos contornar a pata até chegar um pouquinho lá embaixo. É só mesmo para prender, para ficar mais arrumadinha a patinha dele. Então, eu vou aqui seguir costurando a minha até chegar ali um certo nível, tá? Então, eu vou seguir aqui costurando para poder dar esse formato aqui na patinha do nosso coelhinho. Eu só tô segurando aqui porque eu coloquei o braço, tá? Mas se vocês quiserem, pode estar costurando o braço depois. Então, um ponto no corpo e um ponto na patinha de baixo para cima. Agora, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou sair no meio aqui da patinha do meu coelhinho. Sair aqui no meio, eu vou estar dando um ponto para poder prender, para a patinha dele não ficar assim. Então, eu vou aqui prender, passando ainda pelo meio da pata dele, e vou sair aqui já na parte de cima. Saindo aqui na parte de cima, eu vou descer fazendo a mesma costura, tá? Um ponto no corpo e um ponto na patinha. Um ponto no corpo, um ponto na patinha de baixo para cima. Aí eu vou seguir fazendo toda essa sequência até chegar mais ou menos o mesmo nível que eu costurei na parte da frente do nosso coelhinho. Terminei já a costura, posicionei aqui as minhas orelhinhas, coloquei assim de forma lateral as orelhas para dar um charme e agora vamos bordar o rostinho dele. Vocês podem usar para o olho essas meia miçanga, tá? Eu peguei uma bem pequenininha para poder estar colocando neles, mas é preferencial. Ou vocês podem bordar, tá bom? Aqui no canal tem vídeo aula ensinando como borda tanto o olho como borda focinho, que eu vou deixar também aqui no link da descrição, que é um olho que vocês podem estar fazendo para bichinhos. E também tem detalhadamente o bordado do focinho, que vocês podem estar fazendo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E finalizado o coelhinho, vocês podem estar fazendo cordão de correntinhas e prendendo a argolinha. Os olhos, vamos posicionar contando aqui da carreira do anel mágico. Nós vamos contar mais ou menos 9 carreiras, entre a 9ª e a 10ª carreira. E com mais ou menos 6 pontos de separação. Eu vou colocar aqui os alfinetes, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês, da posição que vocês querem os olhinhos do seu coelhinho, tá? O meu eu vou colocar desse jeito. Vou estar botando um pouquinho só de cola, porque a miçanga ela é muito miudinha. Então, aqui já botei um pouquinho de cola. Vou fazer a mesma coisa com o outro olho. Botar um pouquinho só de cola, tá? E botar. Tá vendo aí como foi que ficou o nosso olhinho? Vou estar fazendo o bordadinho deles. É o mesmo bordado comum que fazemos quando colocamos olhos de trava, que é aquele detalhezinho, né? Que botamos ao redor do olho. E o focinho, que eu vou estar aqui bordando, mas o focinho também é muito simples. É só a gente fazer aqui um triângulo, fazer aqui, passar a linha e deixar em formato de um triângulo, tá? Deixar aqui em formato de triângulo. E depois a gente vir preenchendo esse triângulozinho que a gente fez aqui. Mas eu vou deixar um vídeo na descrição que tá bem detalhado o bordado do focinho. Aí depois que a gente preenche, a gente traz aqui a linha para a parte de baixo, né? Vamos fazer aqui um tracinho, né? Uma linha reta. Aí saímos aqui do ladinho, que é pra gente dar formato à boquinha. Pra quem também quiser colocar a boca, né? Eu gosto de botar. Então aqui eu faço esse detalhe para fazer de conta que é a boquinha e saio lá onde eu coloquei minha linha para poder depois estar fazendo o arremate, mas tem vídeo completo aqui no canal, tá? Nos olhos
vamos fazer aqui os mesmos detalhes que fazemos quando costumamos usar olhos de trava, que é aquele contorno branco, né, ao redor dos olhos, que também tem vídeo aula aqui no canal de bordado simples de olho, tá? Eu também vou deixar aqui na descrição. E depois disso a gente só é colocar a sobrancelha do formato que nós queremos a expressão do nosso coelho, tá bom? Então, aqui finalizado o coelhinho, já fiz aqui o bordado do olho, tudo direitinho. O rabinho eu coloquei um pompom, mas se vocês quiserem fazer um rabinho igual ao outro aqui, eu vou deixar aqui na receitinha para vocês. Ela é bem simples, como vocês podem ver aí, tá? Aí vocês podem estar fazendo igual. Está finalizado aqui o nosso coelhinho, tá certo? Já terminamos ele e ficou uma gracinha, né? Aí, depois de pronto, vocês podem colocar o blush na bochechinha, o blush na bochecha e nas orelhas dele, para dar um charme. Colocar um lacinho, caso vocês queiram. E é isso aí, gente. A nossa aulinha de hoje está finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, tá? E mesmo sendo com a mesma receita, observa que um ficou maior do que o outro, né? Então, esse é o significado do trabalho artesanal, né, do feito à mão, é que cada peça é única. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilha esse canal para mais artesãs verem. Obrigada!